E agora eu estou recebendo aqui a Ana Gláucia, a nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher, para falar de um assunto muito legal, que é a data, né? Dia do Solteiro é comemorado nesta quinta-feira, 15 de agosto. E aí, será que tem muita gente aí que vai comemorar a data? Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Lá. Ana, a gente ouve falar muito, né? Dia dos Namorados, o comércio para, realmente aquela expectativa. Quem tá solteiro no Dia dos Namorados acaba sofrendo. Sim. Mas e no Dia dos Solteiros? O que acontece? Como que é a comemoração? Então, é um pouco novo pra gente isso, né? Mais as grandes cidades que têm comemorado atualmente o Dia do Solteiro. Por que não, né? Comemorar o Dia do Solteiro, já que na sociedade a gente tem tantas pessoas solteiras hoje, né? Então, o Dia do Solteiro mesmo nasceu, não tem ser uma data específica, mas na China. E na verdade era 11 de novembro, porque é 1, né? E o solteiro é enfim, toda essa coisa do 11 de novembro. Mas aqui no Brasil é comemorado dia 15 de agosto, mas também não se sabe o porquê do dia 15 de agosto. Talvez uma pessoa muito famosa ficou solteira nessa data. Ou seria apenas uma questão comercial mesmo, exatamente, né? Agosto não tem nada ali pro comércio, tem o Dia dos Pais, passou o Dia dos Pais, e aí, o que a gente vai fazer pro comércio? Pois é, como várias outras datas utilizam disso, né? Exatamente. E aí, então, eles se falaram e pensaram no Dia do Solteiro para se comemorar o Dia do Solteiro. E existem várias empresas, várias lojas que começam a mobilizar aí para as pessoas fazerem festas. Então, o preço de bebida abaixa, e preço disso abaixa, de carne, vai fazer churrasco. O pessoal fala que tem até um ditado que diz que melhor vida do que vida de casado é a vida de solteiro. Mas é interessante a gente pensar na vida de solteiro e no dia do solteiro nesse sentido, né? De que existe uma expansão de pessoas que preferem hoje ficar solteiras. Então, eu ia até te questionar isso. Parece que agora é mais comum a gente ver pessoas solteiras, né? Antes parece que tinha uma cobrança maior de ter um relacionamento, de casar realmente, ter filhos. Hoje parece que a sociedade já aceita um pouquinho mais a pessoa que não quer casar, não quer ter filhos, quer continuar sozinha. Pois é. É isso, é essa mudança de comportamento da sociedade que tem elevado esse número de pessoas solteiras? Pois é. Tanto os estudos lá, quando a gente vai estudar sobre desenvolvimento humano, quanto empiricamente, conversando com as pessoas, a gente percebe que na globalização, no avanço da tecnologia, as pessoas elas começaram a mudar também algumas estruturas familiares, mudar também, às vezes, as suas prioridades. Então, o que antigamente, no tempo da minha avó, enfim, antigamente, a mulher ela queria terminar os estudos, casar e ter filhos e cuidar da sua casa, sair da casa do pai e cuidar da sua casa. Hoje em dia é bem diferente. A mulher, ela prioriza a sua profissão, ela prioriza a sua independência, ela vai priorizando outras coisas antes de se relacionar de uma forma mais concreta, né? Antes de casar ou antes de ter um relacionamento mais firme, como a gente diz. Então, talvez o avanço da tecnologia e a mudança aí na sociedade, nessa estrutura mesmo, pode propiciar das pessoas pensarem mais em outros pilares, em outras áreas, prioritariamente, e depois pensar aí sobre relacionamento mais sério, né, casamento e tudo mais. E parece também, né, Ana, antes a pessoa tinha um relacionamento e aí ela fazia de tudo para que aquele relacionamento durasse. Hoje as coisas parecem que são mais fúteis, né? Uma briguinha já é motivo para terminar e já não é mais como antigamente, relacionamentos. Eu acho que assim, quando a gente começa a se independer, é um lado positivo. Quando a pessoa começa a perceber que nós somos seres inteiros e que a gente não precisa de um outro ser para nos completar, isso é uma visão positiva e que talvez ela pode levar aí a pessoa ficar sozinha com mais facilidade, aceitar essa questão de estar sem ninguém, sem um relacionamento amoroso com mais facilidade. Entretanto, essa questão da fluidez do relacionamento, dessa coisa descartável das relações, talvez seja um ponto negativo disso tudo. Porque as pessoas acabam, nesse imediatismo, nessa loucura aí da tecnologia, acabam sendo muito imediatistas. E as coisas acabam sendo muito descartáveis.
Então, os relacionamentos, independente se é amoroso ou não, qualquer tipo de relacionamento acaba sendo descartável também. E aí as pessoas acabam ficando mais intolerantes, as pessoas independentes, elas acabam ficando mais intolerantes, sendo que não tem nada a ver uma pessoa ser independente e ela investir e preservar um relacionamento. Então, existem muitas distorções aí no meio, sabe? Existe a questão, assim, muito presente da intolerância e também da busca pelo meu eu, pelo meu prazer, pela minha prioridade, né? Então eu penso nessa profissão, quero seguir esse caminho e o meu cônjuge quer esse caminho, então a gente não chega num terceiro caminho, a gente se separa, porque nenhum dos dois abre mão. Então tem esse pensamento também. Então talvez tudo isso vem trazer aí uma expansão, um avanço das pessoas que estão solteiras hoje, né? E o que tem de bom e de ruim em estar solteiro? Pois é. Eu acredito que não existe um problema em estar solteiro, né? E é super interessante, quando eu estava lendo sobre o início aí do Dia do Solteiro na China, eles fizeram um evento para o solteiro, interessante e meio incongruente. Para os solteiros fazerem um evento para se arranjar, para ficar com alguém, para iniciar um relacionamento. Para já não ser mais solteiro. Então, mas não é para comemorar a solteirice, minha gente, né? Então fica um pouco incongruente, né? Não existe problema nenhum em ser solteiro. É interessante a gente pensar o seguinte: primeiro, que a gente não tem que estar num relacionamento por conta de uma pressão da sociedade, nem estar solteiro por uma pressão da sociedade. A gente não pode deixar que a carência ou então que essas comparações com outras relações façam com que a gente entre em qualquer tipo de relacionamento. As coisas precisam valer a pena. Então, o que tem de bom e o que tem de ruim no solteiro é muito individual. É muito do que a pessoa está vivendo no momento. Existem muitas pessoas que pensam assim: não, eu vou casar porque na velhice quero ter uma pessoa do meu lado e tudo mais. Eu acho super válido pensar assim. Em contrapartida, qual é a segurança que eu tenho que na velhice aquela pessoa vai estar do meu lado? Por N motivos. Porque ela pode não querer estar mais do meu lado, porque ela pode, Deus me livre, ir embora primeiro do que eu. Muitas coisas podem acontecer. Então a gente não pode tomar as decisões do hoje pensando só no amanhã. Nós temos que considerar, sim, para as coisas não ficarem fluidas e fúteis, né, e descartáveis. Mas também eu não preciso estar numa relação que eu não gosto, porque eu preciso, porque sei lá, daqui 20, 30 anos eu preciso estar com alguém. Por exemplo, eu preciso ter filhos, porque na velhice os meus filhos vão cuidar de mim. Sinto muito. Eu não tenho toda essa segurança de que os meus filhos vão cuidar de mim na velhice, né? A gente tem aí muitas histórias que a gente vê. Então, não tem problema nenhum. O que a gente precisa pensar e objetivar. Eu acho que a ideia do Dia do Solteiro é bem isso. Tem um texto incrível que eu li que fala muito bem disso. A ideia do Dia do Solteiro é você pensar: bom, estou solteiro, então o que importa para mim hoje? O que é bom nisso tudo? Talvez seja um momento de eu investir em mim, na minha autoestima, de eu investir em algumas situações, em alguns planos dos meus sonhos próprios, né? De eu saber realmente, é isso que eu quero para mim? Será que eu estou solteiro por uma intolerância? Será que eu estou solteiro por opção mesmo? O que está acontecendo? Então, eu acho que é legal a gente pensar sobre isso. Acho que é legal também aproveitar essa solteirice, esse tempo a sós, para se curtir, para se conhecer, para fazer o que você gosta, que de repente, se você estivesse junto com outra pessoa, talvez você não conseguiria fazer. Acho que é o momento de aproveitar e não ficar sofrendo, que tô solteira, todo mundo tá namorando. Não, de jeito nenhum. Existe, assim, algumas prioridades, né, quando a gente tá com alguém e quando a gente tá solteiro. Então, existem lugares, existem situações que a gente vive quando a gente tá solteiro e quando a gente não tá solteiro. Então, acho que cada um vivendo dentro aí do seu mundo e do seu momento e aproveitando as coisas boas que tem disso tudo. Gente, tem coisa boa estar solteiro? Tem coisa ruim? Tem também. Mas estar namorando também. Estar casado também tem coisas boas e ruins. Então não tem um padrão lá. Eu acho que é nesse perigo que a sociedade cai. Não, melhor é ser casado. Não, melhor é ser solteiro. Tem tanta gente que você conversa e eles são felizes em ser casado. Eu namoro há 11 anos. E eu sou feliz assim, né? Então, eu acho que cada um vê a sua vida à sua maneira. Tem gente que fala: não quero casar, então já casei, não quero casar mais. Então, não existe um padrão. O problema é quando a gente quer padronizar as coisas e padronizar os indivíduos. E não existe. Tem coisa que não tem padrão, né, lá?
Com certeza. E Ana, a gente pode falar, existe um status de relacionamento que seja mais saudável? As pessoas falam assim, os casados, as pessoas mais velhas, são mais maduras, né? Por exemplo, eu faço terapia familiar. E eu não sou casada e não tenho filhos. E eu atendo crianças. Mas como assim, Ana? Que você não tem filhos? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A maturidade, o conhecimento, a técnica, ela independe de algumas situações. É claro que existem vivências que algumas pessoas têm e outras não. Só que existem muitas situações que são construídas de outra forma. Então não existe hoje, eu vou considerar a fala de uma pessoa casada, eu vou considerar a fala de uma pessoa solteira, não. Porque o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento humano independe de status de relacionamento, independe de qualquer coisa. Porque a gente pode muito bem hoje, até a gente brinca, que a gente vê muito adulto batendo o pé e fazendo birra e muita criança madura. E muita criança bem madura, né? Dependendo aí das suas vivências e tudo mais. A gente vê muitos solteiros que vai lá de domingo visitar a avó e se preocupa com a avó. Eu conheço pessoas assim. E a gente vê muitos casados que não vão visitar o pai e a mãe. Né? Exemplos aqui para vocês terem uma ideia. Então, eu penso que não existe um status ideal. O que existe é a gente sempre pensar no outro, no nosso desenvolvimento, vivenciar o momento que a gente está vivenciando, aceitar algumas condições, né? Hoje em dia eu percebo que muitas pessoas mais velhas, assim, da minha idade, por exemplo, 39, 40, 45 anos, tem muita gente solteira. E às vezes eu atendo as pessoas e falo assim, Ana do céu, tá muito difícil você segurar um relacionamento nessa idade. A nossa geração passa por uma dificuldade mesmo, porque a gente é uma geração de transição. E a gente aceitar esse momento, né? A gente pensar e a gente refletir, pensar em algumas estratégias, dependendo aí da ideia de cada um. Mas não existe um status ideal, não. Tá certo, então. Feliz dia dos solteiros, né? Para os solteiros. Eu posso comemorar? Então. Posso comemorar, sair do programa para comemorar. Só eu, né? Aqui eu vou ter companhia, porque aqui todo mundo... aqui todo mundo tá enroscado, todo mundo né? Enroscado, então... Pois é. E no dia dos namorados você fica ali, né? Oh, meu Deus. Né? O que eu faço hoje? Vou assistir Netflix, ignorar a rede social. E lembrando que esses dias são super capitalistas, né? Eu acho que a gente não precisa ser guiado por isso, não. Tem muita gente que fala, nossa, amanhã é dia de solteiro, tô solteira, estou sozinha. Gente, tem muito capitalismo por trás de tudo isso, né? Não vamos ser guiados por isso, não. Não pode se deixar. Ana, obrigada pela presença aqui mais uma vez. Obrigada a você.